Você sabia? Quero ver se você sabe que depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Caiu a Casias pela grade de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse: olha, vai lá e pergunta a Baal-zebu, deus de Ecrom, se eu vou sarar desta doença. E eles foram. Mas em meio ao caminho, o anjo do Senhor visitou Elias em cima de um cume de um monte. E disse para ele: Elias, olha, desce, levanta-te, desce para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes, pode perguntar para eles assim, pergunta para eles assim: porventura não há Deus em Israel, para que mandem consultar a Baal-zebu, deus de Ecrom? Volta para o rei que vos mandou, e diz para ele, que da cama que lhe subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Igreja, tem que ter o dom de Deus, igreja. Tem que saber quando é Deus que está falando, para pregar umas coisas dessa, igreja, que nem Elias, o tesbita, sempre pregou. E eles voltaram, foram lá para o rei, e disse ao rei: um homem nos saiu ao encontro e disse para nós assim, essas palavras. O rei falou: como que esse homem? Falou: é um homem vestido de um cinto de couro. É como falam por aí, é o tal de Renato Módica da favela do Dique do Pompeba. Fica falando aí direto, parecendo um papagaio. Igreja. Aí que mandaram. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que o rei enfurecido mandou que fosse lá um capitão de 50, com os seus 50, e que trouxesse Elias, Elias, o tesbita. Aí o homem, na sua autoridade, gritou debaixo do monte: homem de Deus, o rei diz, desce depressa. Elias disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e também os teus 50 que estão junto contigo. E fogo de Deus desceu, igreja. Igreja, tem que ter o dom, né, igreja? Olha, igreja, se não tiver Deus, nem abre a boca. Fica calado que é melhor. Porque quando vem a prova, quando vem a luta, o homem dizer que ama a Deus sobre todas as coisas, eu amo o Senhor pela vida ou pela morte, mas quando vê o revólver na cabeça, a faca no pescoço, pode saber, igreja, aí que você tem que confiar que a faca não te fura, o revólver não detona, e a pedra que tiver na tua vida, Deus tem poder de rolar pelo poder da sua palavra. E assim Elias falou. O homem não se contentou, ele mandou outro capitão de 50 com seus 50. E chegando lá, o que foi que aconteceu? Mesma coisa. A autoridade do capitão de 50 disse: olha, o rei diz, desce e vai com nós, senão o bicho vai pegar. Ele falou: olha, se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu que nem desceu no outro 50 e vai consumir vocês também. Igreja, na hora. Igreja, não brinca com esse Deus não, igreja. Olha, o Senhor disse que preparou o ferreiro, que nem a gente fala, que está na Escritura, para fazer a ferramenta para a sua obra. Mas Deus já sabia que o ferreiro ia tomar caminhos errados, ia ser iludido pelo adversário. E o que o ferreiro fez? Armas para destruir a nação, para destruir o país, para começar uma guerra. Então o Senhor disse: eu vou ter que fazer um asolador. E disse que toda a ferramenta preparada contra nós não vai prosperar. E ainda disse mais, que toda língua que se levantar contra nós, em juízo nós podemos condenar, igreja. Mas toma cuidado, viu, igreja? Porque se você disser que é morte, é morte. Se você dizer que é vida, é vida. Um homem provado, um homem perseguido, um homem que faz a vontade de Deus, de repente na prova alguém vai irritar, pode saber, igreja, irritar Elias, o tebista. Só que teve um terceiro capitão de 50 que ele foi na humildade. Ele chegando lá, ele disse: homem de Deus, olha, 2 capitões de 50, ficamos sabendo que fogo de Deus desceu do céu e consumiu eles. Homem de Deus, peço-te que seja preciosa a minha vida. Olha, o capitão na humildade, a minha vida e a vida destes aqui,
estes 50 teus servos. Tenha misericórdia de nós, vamos lá falar com o rei. O Senhor disse para Elias: Elias, desce, não temas, pode ir com esse daí. E chegando lá, entrando no palácio, igreja, o homem, quando está com Deus, igreja, não teme a nada não, igreja. Porque para herdar o céu nós temos que morrer mesmo. Agora o pior é a gente morrer e não ter direito nem de entrar no céu pelas portas. Aí fica ruim, né? E Elias foi, entrou, e o rei disse: é de propósito, Elias, que você falou essas coisas aí? E não deixou eu fazer o que eu quero da minha vida? Eu sou rei. Todo rei, toda pessoa que pega um poderzinho na mão, ele já quer dominar. É que nem tá nosso país aí, ó. Tá achando que tá dominando. Mas se Deus se levantar do trono, igreja, não adianta, hein? Fogo de Deus vem, hein? Lembra daquela mão misteriosa? Mene, mene, tekel, ufarsim. Foste pesado na balança e achado em falta. E o reinado daquele que dominava o povo na terra caiu. Mesma coisa é no nosso país. Muita coisa pode cair se o Senhor se levantar. Depende de nós, igreja. Porque tem muitos de nós também que está correndo com a maldade, correndo com a mentira, com a falcatrua. É por isso que o país está passando por isso aí e o povo está em tormenta. Os velhinhos já estão atormentados, já não saem de casa. Os jovens estão morrendo e os outros se fortalecendo com a mentira e fazendo falcatrua, barganha com a palavra de Deus, igreja. E o Senhor disse: Raquel chorando os seus filhinhos e não podendo ser consolada. Ainda disse mais: pelos pecadores já sofreu os inocentes, muitas vezes por causa de nós, que praticamos muitas coisas que não era para praticar. A vez quem paga é nossos filhos, nossa família. O maior sofrimento de um homem, de uma mulher, não é ele sofrer, porque ele já está calejado da vida, 60, 70 anos, 50, já está calejado, já não sente mais muitas coisas dessa terra, quer logo é morrer. Mas aqueles, igreja, que são inocentes, então a gente vai ver os nossos filhos perecendo e vamos sofrer, porque a maior dor de um pai e de uma mãe é ver o filho sofrendo, principalmente a mãe que saiu de dentro das suas entranhas. E Elias disse, Elias não teve medo não, igreja. Elias disse mesmo: olha, é isso mesmo, da cama que tu subiste não descerás e tu vai morrer. Elias virou a costa. Sabe o que aconteceu? Lamaia, santo é o Senhor, morreu, igreja. E tem muitos, igreja, dentro da igreja, se veste bem, se barbeia bem, mas Deus está tomando já caminho. Julgar o meu povo, condenar as minhas crianças, matar os meus profetas e persegue o povo na terra. E muitos, hein, igreja? Falsos profetas e falsos Cristo já estão dentro das igrejas, pregando e torcendo a palavra. E a gente já sabe que muitos dentro da igreja se diziam que eram judeus, mas não eram. Eram da sinagoga de Satanás e correram com a mentira e venderam o seu país, a sua história, pelo um prato de lentilha. Vamos traduzir? Pelo um pedaço de carne. Deus não vai ter culpado por inocente, nem inocente por culpado. Olha, meu nome é Renato Módica, moro na favela do Dique do Pompeba, na cidade náutica em São Vicente. Hoje, finalzinho do dia 30, estou indo embora para minha casa, terminando o meu término do meu trabalho. Trabalho de dia e de noite para não ser pesado a ninguém. Cato ferro velho, cato muamba mesmo. Pior é aqueles que ficam aí tosqueando as ovelhas, vendendo vídeo. Aqueles que ficam pedindo em grupos aí, enrolando o povo, enrolando as velhinhas. Deus não vai ter culpado por inocente, nem inocente por culpar. Dá glória a Deus, igreja.